Nós vamos falar agora sobre as sanções que o Trump aplicou ontem em 4 juízes. Só não foram os nossos juízes ainda. Teve juiz do Peru, teve juiz da Eslovênia e 2 juízes da África que foram sancionados exatamente em alguma coisa que pode ser muito parecida com o que vai acontecer aqui no Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Foi mais uma sanção contra juízes do Tribunal Penal Internacional. Vocês sabem, o Trump começou uma briga lá, o tribunal está praticamente fechando as portas porque não consegue movimentar dinheiro. Os caras deram um jeito de achar um assédio sexual contra o promotor que estava fazendo as barbaridades lá, o Alexandre de Moraes deles lá. Só que não tiraram o cara completamente, só afastaram ele temporariamente. Estavam tentando, né? Não, vamos lá, Trump, não vai isso não. Agora o Trump botou mais 4 juízes na mesma situação. Meu amigo, é aquilo que a gente imagina que vai acontecer aqui, tá? A primeira ordem do Trump vai vir contra o Alexandre de Moraes. Se o STF não se mexer, os outros juízes vão entrando, outras pessoas vão entrando no bolo também. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mileito Guiniev, Moqueca Capixaba, o resto é peixada, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um bom exemplo de como as sanções podem acontecer aqui no Brasil, a gente não sabe se elas vão acontecer e como elas vão acontecer, evidentemente, mas esse daqui é um bom exemplo, por quê? Porque é um caso muito clássico, é um caso dessa nova abordagem do governo Trump de sancionar cortes e juízes e coisa e tal, e não tem a ver com a Rússia, porque uma grande maioria dos casos da Lei Magnitsky era contra a Rússia e outros regimes muito repressivos que são inimigos dos Estados Unidos, mas o Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, né? A gente vai ver aqui que os juízes é um do Peru, um da Eslovênia e 2 da África, e não são inimigos dos Estados Unidos, e no entanto sofreram sanções terríveis no final das contas. Isso daqui é o modelo que muito provavelmente o Marco Rubio e a administração Trump vai usar contra o Alexandre de Moraes. Então vamos entender como é que aconteceu aqui. Olha só, nessa quinta-feira, dia 5 de junho, o presidente Trump impôs sanções em 4 juízes da Corte Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, em uma retaliação sem precedentes. Aí, tá vendo, o pessoal tava falando, outro dia tava um pessoal da BBC falando, não, porque essa lei Magnitsky só é usada em casos extremos contra regimes muito repressores. E, de novo, primeira coisa, no Brasil a gente tá num caso desse, um caso extremo com um regime muito repressor, né? Mas além disso, se você acha que é só com inimigos dos Estados Unidos como a Rússia, não, tem outros casos também, né? Em uma retaliação sem precedentes contra o Tribunal Penal Internacional devido ao mandato de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, e a decisão para abrir um caso sobre supostos crimes de guerra de tropas americanas no Afeganistão. Então o que aconteceu? Também teve um caso anterior a esse, até do Netanyahu, em que o Tribunal Penal Internacional decidiu abrir uma investigação sobre soldados americanos no Afeganistão que teriam cometido crimes de guerra. Lembra que houve crimes de guerra cometidos mesmo lá no Afeganistão, tá? Mas eles foram julgados nos Estados Unidos, as pessoas foram condenadas pela lei americana. Os americanos não querem, não reconhecem a competência do Tribunal Penal Internacional para julgar os soldados deles, né? O Washington colocou 4 juízes, o Solomi Balung Bossa, que é de Uganda, Luz del Carme Ibanez Carranza, que é do Peru, Reine Adelaide Sophie Alapine Gansou, que é do Benin, na África, então são 2 da África, um do Peru, e a Beit Roller, que é da Eslovênia. Então são 4 juízes no total que entraram nessa parada, né? Isso de acordo com a declaração do Marco Rubio. Está aqui a declaração dele, impondo sanções ao Tribunal Penal Internacional devido a ações que visam os Estados Unidos e Israel, né? E aí colocou que acrescenta a essa ordem aqui, ó, foi a sanção inicial, que foi assinada em 6 de fevereiro, que sancionou este cara aqui, ó, o Karim Khan. A gente falou sobre ele, e eu até lembrei no último vídeo que eu fiz sobre isso, que ele é careca também, igual o Alexandre de Moraes, né? É o clubinho dos careca aqui, já botou o careca aqui do Karim Khan, junto com o careca do Alexandre de Moraes, tá no lugar certo, né? Mas isso daqui mostra muito como é que vai ser o processo com o STF, se acontecer de fato, né? O Trump vai colocar a ordem primeira, com um monte de sanções aqui, tem um monte de sanções aqui.
A gente vai falar sobre essas sanções aqui, mas um monte de sanção e colocando só o Karim Khan. Só o Karim Khan tá aqui, ó, só ele. É o cara que mandou prender o Netanyahu, né? Aí afastaram o cara, deram um jeito de afastar o cara para tentar salvar a coisa e tal, mas o Trump queria mais, queria que o cara fosse expulso do Tribunal Penal Internacional, completamente abandonassem todas as punições contra Israel, contra o Netanyahu. O Tribunal Penal Internacional estava demorando. Isso daqui foi em fevereiro, dia 6 de fevereiro. Então agora já tem o quê? 6 de fevereiro para 5 de maio, fevereiro, março, abril, maio, junho, ou seja, na verdade 4 meses, né? Porque foi no iniciozinho de junho. Então, 4 meses que eles esperaram. Então, o pessoal do STF já pode se preparar aí, porque vai vir o primeiro pacote de sanções para o Alexandre de Moraes. E se o STF não der um jeito de realmente resolver o problema do Alexandre de Moraes, achar um assédio sexual qualquer, expulsar o cara de alguma forma, 4 meses depois deve vir para mais pessoas. Ainda tem pouco, né? Deve ter mais gente que vai ser sancionada aqui, né? Então, botaram mais 4 nessa lista. Então, a declaração de hoje, aqui ó, dia 5 de junho, só inclui essas 4 pessoas no mesmo esquema que já estava aqui o Karim Khan, que é o carecão lá do Tribunal Penal Internacional, né? Não vejo a hora do nosso carecão entrar nessa lista também. Enfim, aqui ó, o Tribunal Penal Internacional, esses juízes, esses 4 indivíduos estavam tomando medidas ilegítimas e sem base contra os Estados Unidos e nosso aliado próximo, Israel. O Tribunal Penal Internacional é politizado e tem usado seu poder ilegítimo para perseguir americanos e nossos aliados, ele disse aqui, né? E isso mostra, como a gente já falou no outro vídeo, né, que é um tempo difícil para o Tribunal Penal Internacional. ICC é International Criminal Court, né, que é o Tribunal Penal Internacional em inglês, né? As medidas levaram a uma grande reclamação de advogados de direitos humanos. Aí várias pessoas reclamaram aqui. As sanções severamente impedem as habilidades individuais de fazer as coisas mais rotineiras, as transações mais rotineiras financeiras, com bancos que tenham ligações aos Estados Unidos. É o que eu estou falando para você. Não é só proibir de ter dinheiro nos Estados Unidos, de ir para os Estados Unidos, isso eles não podem de forma alguma, mas mesmo bancos que tenham ligação com os Estados Unidos, eles não podem ter esse negócio, ou que fazem transações em dólares, porque bancos que fazem transações em dólar, meu amigo, que banco que não faz transação em dólar, né? Estão esperados de terem que restringir a essas restrições, tem que obedecer essas restrições americanas. As novas sanções chegam num momento difícil para o ICC, que já está sofrendo das sanções americanas anteriores contra o seu procurador-chefe, o Karim Khan, que no mês passado saiu, né, temporariamente da investigação devido à investigação de conduta sexual, né, de assédio sexual, né? Ou seja, só que os Estados Unidos não quer só isso, só afastar temporariamente, não basta, tem que ser mais do que isso. Aqui no Brasil também, lembra, não vai ser só afastar o Xandão temporariamente para investigar a conduta sexual dele, não. Tem que tirar o cara vai ter que sair, né? Aí fala aqui sobre o Tribunal Penal Internacional e não sei o que lá, e a importância, né? E, enfim, fala de um monte de coisa aqui, mas o ponto é esse. O importante lembrar aqui é isso. O Marco Rubio se mexeu, meu amigo. Ainda não foi no nosso lado aqui, ainda não foi pro lado do Brasil, mas já se mexeu. Tem mais 4 juízes sancionados aqui pela Lei Magnitsky, que não podem ter dinheiro nos Estados Unidos, não podem ter propriedade nos Estados Unidos, mas mais do que isso, não podem nem usar bancos que tenham ligações com os Estados Unidos, ou seja, esse pessoal vai ficar complicado não só na Europa, como em outros países do mundo, né? Beleza, o pessoal vai reclamar, vai chiar e coisa e tal. Pode ser que o Lula consiga convencer o Macron a falar também contra isso. Olha que absurdo, sancionar juízes de outros países, eu não sei o que lá. Mas isso daqui não vai impedir o Trump de fazer esse combate ao que ele está vendo como ativismo judicial fora dos Estados Unidos, né? A única coisa que eu tenho medo, como eu falei para vocês, a gente está acompanhando aí a novela do Trump com o Musk, a única coisa que eu tenho medo é que a briga do Musk com o Trump possa meio que fazer com que o Trump não tenha mais tanta urgência de salvar as Big Techs e coisa e tal. Ele próprio pode querer agora censurar as Big Techs por medo do X, do Elon Musk e coisa e tal. Eu espero que o Trump tenha sido sincero no que ele disse sobre a questão de privilegiar a liberdade de expressão, de lutar pela liberdade de expressão e pelas Big Techs americanas. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Mas o fato é, o Marco Rubio está agindo, está rolando as sanções, já tem gente mais dolorida aqui por conta disso. Se prepara, Xandão. Já viu como é que vai ser o esquema? O pessoal da STF já percebeu, né? Aqui, ó. 6 de fevereiro foi a sanção sobre o primeiro cara,
4 meses depois, em 5 de junho, a sanção sobre mais 4. Então deve ser alguma coisa assim, né? Primeiro vamos botar no Xandão, esperar uns 4 meses para ver se o pessoal se mexe, se não se mexe, senão começa a entrar mais gente. Vai ter mais gente, daqui a 4 meses vai ter mais. Vamos ver como é que vai caminhar isso aqui. E vamos aguardar o nosso, né? Tá na hora da gente, né? Daqui a pouquinho, porra, ô Trump, quebra o galho aí, pô.